fazer pesquisa sem saber os candidatos, a gente teve alguns casos de candidatos que um ano antes da eleição você nunca ia dizer que seria o vencedor. A Dilma é um caso, o próprio Bolsonaro foi outro. Eu acho que não dá pra, com as informações que a gente tem hoje, querer acertar quem que vai ganhar a eleição de 2026. Assim, quem é que investiria em ações no dia 1º de janeiro de 2023 com o dom de saber o que aconteceu até hoje? Aí todo mundo fala, não, jamais investiria em ações. Cara, nesse período, o Article 1 Term deu quase 60%, que é 2 vezes o CDI. Em juros e em narrativas. Constrói de 2 anos pra cá como é que foi evoluindo essas coisas e vê o nível de assertividade do pessoal nos últimos 2 anos. Essas narrativas e as projeções de curva de juros vão mudando toda hora. De modo geral, o juros atual ancora muito o que é a projeção de juros futuro. Então o juros sobe as projeções de juros. Juros cai as projeções de juros. E se erraram nos últimos 2 anos, e se você quiser estender para mais anos e vão continuar errando para trás, a de agora tem o mesmo nível de confiabilidade, que é muito baixo. Então, putz, não dá para pegar essa tese, essa narrativa toda que é elegante, faz sentido, e considerar que isso vai acontecer para começar a ancorar a tese nisso. Então os Estados Unidos devem fazer negócio, sei lá, com 100, quase 200 países. Pode pegar os top 10. Pô, lidar com os top 10, imagina lidar com 10 relações bilaterais dinâmicas, que um pode ameaçar subir a taxa, daí senta e conversa, daí não sobe. Não dá pra saber o que vai acontecer. Meu espírito com esse negócio é ver onde é que pode sair bala perdida e fica longe, mas não tenta saber o que vai acontecer. Show me, mano. É loucura. É Black Mirror mesmo. Mas acho que a primeira conversa que eu queria trazer para cá, Ivan, que é o seguinte: quando a gente fala de ações no Brasil hoje, de maneira bem direta, tá todo mundo esperando o evento eleitoral de 2026 para ter alguma mudança e aí isso destravar valor na bolsa ou não, e aí a discussão fica em volta disso, fica todo mundo esperando esse assunto. Ninguém sabe quando puxar o gatilho, esse é o Exato. negócio. Você acha esse modo de pensar correto? Resposta curta não, resposta longa. É interessante como sempre tem uma narrativa preponderante no mercado em cada temporada, né? A gente começou com aquela questão do arcabouço fiscal, aí saiu o arcabouço fiscal meio mais ou menos, depois veio a questão do pacote de corte de gastos, aí o pacote de corte de gastos veio ruim, e agora que não tem mais esperança de arrumar o que a galera tinha expectativa do balanço fiscal ficar do jeito que idealmente deveria, estão jogando para conta das próximas eleições. Mas eu tenho 2 críticas a isso. A primeira é que está muito longe. Não dá nem para determinar quem vão ser os candidatos. Porque o pessoal fica fazendo pesquisa, mas fazer pesquisa sem saber os candidatos, a gente teve alguns casos de candidatos que um ano antes da eleição você nunca ia dizer que seria o vencedor. A Dilma é um caso, o próprio Bolsonaro foi outro. Eu acho que não dá para, com as informações que a gente tem hoje, querer acertar quem que vai ganhar a eleição de 2026. O Lula pode estar com problema de saúde, pode não chegar até lá, pode chegar super bem, pode aparecer o Tarcísio, que hoje aqui em São Paulo tem um apelo muito grande, mas a gente não sabe se ele vai se candidatar ou não por questões internas lá do lado dele. Então, eu acho muito incerto o cenário para usar de base para a tese. Essa é a crítica 1. A crítica 2 é que eu acho que as pessoas acabam colocando ênfase demais nessas temáticas macro, que não são os principais fatores que influenciam na vida da empresa. Porque, de certa forma, fazer uma analogia mais simples, mas é o mesmo espírito. Imagina que você vai ter que investir na carreira de uma pessoa. Você vai comprar a participação no salário dela ao longo do tempo. Importa muito mais se a pessoa é competente, se ela é ambiciosa, se ela é dedicada pra caramba, disciplinada, do que se o país vai crescer 2 ou 4% ao ano, nos próximos 5 anos. É claro que ela tem uma chance um pouquinho melhor se a economia estiver indo super bem e tal, mas isso contribui de uma maneira muito menos direta do que os fatores micro, né, os fatores da própria carreira dela. Para a empresa isso é a mesma coisa. Importa muito mais se o setor está bem, se a empresa tem vantagens competitivas sustentáveis, como é que está a competição. Às vezes o mercado difícil elimina a competição e abre espaço para a empresa se dar bem pra caramba num ambiente que teoricamente estaria ruim. E olhar essas coisas tem muito mais valor do que ficar nessa narrativa macro. Eu acho que a gente acaba se encantando um pouco, porque como é comum a todas as teses, todo mundo só fala disso. Né? E é o que tem para conversar, porque é muito mais fácil falar dessas coisas de Brasil geral do que chegar falando do balanço da empresa X que saiu de um jeito ou de outro. Mas não é o principal fator de contribuição. E uma provocação que eu tenho feito, assim, quem é que investiria em ações no dia 1º de janeiro de 2023
né, com o dom de saber o que aconteceu até hoje. Aí todo mundo fala, não, jamais investiria em ações. Cara, nesse período, o Arctic Long Term deu quase 60%, que é 2 vezes o CDI. E fala assim, é porque está num ambiente bom? Não, o ambiente está horrível. Nessa época, o múltiplo médio do portfólio estava em 12 vezes, agora está em 9. O negócio caiu, assim, em termos relativos está mais barato. Mas as empresas estão indo muito bem. O return on equity daquela época estava uns 14%, agora está 19%. As empresas estão dando resultados fortes pra caramba, as empresas do nosso portfólio. Por questões micro, não tem nada a ver com o cenário macro. Assim, não é que está um super vento a favor do ponto de vista macroeconômico. E no preço que está agora ainda vai subir mais. Então, assim, eu não estou otimista com o Brasil. Mas dá para ganhar dinheiro no meio da confusão, porque aqui, tipicamente, quando dá confusão, cai tudo. Cai o que é ruim, cai o que é bom também. Então tem que ter essa disposição para olhar. E a gente acompanha a macro, mas é quase por esporte, para bater papo, porque todo mundo fala disso. Mas, assim, é muito raro ter alguma coisa no macro que tem assertividade suficiente para você usar de base numa tese. Se você fosse nos dizer assim, dentro do ambiente macro, você que é extremamente focado no micro, o que é que vocês lá na Ártica tentam acompanhar mais que você sente esse efeito no micro, assim? Porque as ações, elas acabam entrando dentro de um contexto, né? Então, eu queria entender, assim, nessa perspectiva. Raramente você olha. Quando você olha, o que é? A gente olha mais pelo lado de que riscos que o cenário pode trazer Tá. para o nosso portfólio, e a gente tenta desviar desses riscos. Um tema que não é exatamente o que se chama de macroeconomia, mas a reforma tributária. A reforma tem uma tendência geral de aumentar imposto do que é serviço e diminuir imposto do que é produção de bens. Então, já há um bom tempo, a gente está desviando de empresas de serviços que possam ser muito afetados pela reforma tributária. Esse é um ponto. Questão de juros. A nossa visão geral é que está alto. Acho que todo mundo concorda que o juros está muito alto. 10% de juros real é muito acima da média do juros brasileiro. A gente olha desde o plano real até agora, né? A média de lá para cá, a grosso modo é 5% de inflação, 5% de juros real. Então 10% é muito esticado. Eu não sei quanto que vai cair, mas eu acho que não vai ficar anos nesse patamar de juros. Então, a hora que a gente vai comprar alguma coisa, eu sei que a tendência é de queda. E a gente calcula mais ou menos quanto tempo a gente pode esperar se o cenário continuar ruim, mas quantos anos? 1 ano, 2 anos? Quanto mais tempo você puder esperar com juros desfavorável, mais segura a tese que você está entrando. Mas é sempre assim, eu não dou call de juros. Só assim, vou investir nesse negócio porque acho que segundo semestre o juros vai chegar em tal patamar. A gente olha pelo cenário de que problemas que podem aparecer por causa da conjuntura atual. Tá, e como é que tá a leitura dessa conjuntura hoje lá na Ártica? Porque, assim, a impressão que dá é que possivelmente estamos nos aproximando muito de um fim de ciclo de alta de juros no Banco Central, né? Estamos chegando lá. Agora, a próxima decisão ficou um pouco mais em aberto do que deveria, terminando de entregar o que tinha sido prometido no passado. Ao mesmo tempo que a gente tem esse ambiente que fica estagnado esperando essa mudança, com questões reformistas de outro lado. Então, como é que vocês estão somando essas partes e o que isso está dizendo para vocês? Essa questão dos juros, eu acho que teve uma inconsistência interessante, porque o governo Lula passou o tempo todo criticando Roberto Campos Neto por causa de juros altos demais. Aí na virada do Roberto Campos Neto para o Galípolo, eles encomendaram 2 altas, que não é muito comum, né, o Banco Central colocar lá na pauta as próximas 2 altas. E o governo parou de criticar juros altos em absoluto. Eu não sou investidor de curva de juros, né, mas eu olho isso e falo, bom, ou na virada do ano o governo se convenceu que juros altos é a política monetária correta, que eu acharia muito estranho, uma coincidência muito grande. Ou eles estavam criticando a gestão anterior do Bacen só por uma questão de bode expiatório, na verdade eles não achavam que juros altos estava errado, é uma outra tese, ou os juros vai cair em algum momento, e eles só encomendaram essas 2 altas para não ficar na conta deles, ficar na conta da gestão passada. Assim, eu tenho uma leve tendência a achar que os juros vai cair, assim, independente disso ser a medida técnica correta ou não, tem um interesse político por trás de fazer os juros cair na época de eleição, né, um tempo antes. Mas assim, o que eu faço com essa minha opinião? Eu não faço nada. Assim, eu não vou colocar dinheiro nisso.
né? Porque qual que é o grau de assertividade? Assim, uma tese pode fazer sentido, mas eu não tenho certeza suficiente para ancorar uma tese nesse negócio. Então eu estou olhando ainda pelo lado de risco de juros ficar alto muito tempo. Aí você perguntou como é que está o nosso portfólio. Nós estamos mais defensivos. A gente tem procurado empresas, já que está tudo barato também, de boa qualidade. Então não pegar só porque está barato, que está tudo barato. E demandas que sejam mais difíceis de serem corroídas, independente do cenário macro. Então a gente está com um portfólio um pouco mais jogando na retranca, porque, assim... Quando você fala de demanda difícil de ser corroída, a gente está se referindo ao quê? Utilidade pública, etc? Sim, produtos ou serviços que seja muito difícil a população ficar sem. Tá, E que a competição seja mais ou menos organizada. tá. A gente pode entrar nas teses específicas. Depois a gente falar entra, disso. mas era só para dar uma cor aqui. Mas a nossa cabeça é essa. Assim, o que é uma demanda que eu sei que não depende da economia estar super saudável para continuar? Claro que se a economia sofre muito, tudo sofre, mas tem algumas coisas que sofrem menos. O consumo discricionário supérfluo vai sofrer muito mais, a gente está fugindo um pouco disso. Então não é que eu ignoro o cenário macro, a gente considera o risco que ele pode representar e tenta fugir desse risco. Mas, em juros e em narrativas, constrói de 2 anos para cá como é que foi evoluindo essas coisas e vê o nível de assertividade do pessoal nos últimos 2 anos. Essas narrativas e as projeções de curva de juros vão mudando toda hora. De modo geral, o juros atual ancora muito o que é a projeção de juros futuro. Então o juros sobe as projeções de juros. Os juros cai as projeções de juros. E se erraram nos últimos 2 anos, e se você quiser estender para mais anos e vão continuar errando para trás, a de agora tem o mesmo nível de confiabilidade, que é muito baixo. Então, não dá para pegar essa tese, essa narrativa toda que é elegante, faz sentido, né, e considerar que isso vai acontecer para começar a ancorar a tese nisso. Tem até isso está no livro do Keynes, aquele livro o General Theory, que ele fala assim, esse livro é super antigo e ainda continua bem aplicável, que é uma convenção em projeção econômica que você pega o cenário atual, veja quais são as variáveis que você consegue prever que vão ser alteradas, e aí você projeta o cenário com essas alterações. Só que tem uma massa de premissas que você não tem como saber como é que elas vão variar. E a convenção deixa essa massa de premissas constantes. Só que elas não são constantes. Você sabe que aquele negócio é variável também, só imprevisível. Então a chance do cenário se desenrolar como ele está sendo projetado é baixíssima. Você só não sabe se vai para cima ou para baixo, e não tem muito o que fazer para projetar melhor. Então o pessoal fica nessa convenção. Uhum. Mas tem uma diferença entre você ser incapaz de projetar e você admitir que existe uma incerteza de um determinado tamanho nesse futuro. A gente vai mais pelo lado, que é uma sutileza, né, de entender o tamanho da incerteza. E para nós as teses boas são as teses que têm menos risco desse tipo. Tá, entendi. E aí, acho que para amarrar um pouco essa história de Brasil e a gente até começar a falar de Estados Unidos, a gente estava numa discussão recentemente sobre investir em small caps no Brasil, que é um tema que enfim, você entende razoavelmente bem. A gente olha, quando a gente você pega aqui um screening de fundos do Brasil, tá? Uhum. De ações, e a gente olhar a performance e olhar as pessoas que se dedicam a investir em small caps, em empresas de baixa capitalização, cara, o retorno é razoável, assim. Para quem faz bem, é realmente bom. Mas tem uma discussão do quão eficiente isso é no longo prazo, porque essas empresas aparentemente têm dificuldade de se tornarem um dia, por exemplo, uma large cap aqui no Brasil. Parece que as smalls são smalls sempre, né? São os mesmos nomes que estão lá o tempo todo figurando, né? E muito se discute também sobre, eventualmente, um processo de deseconomia de escala nas empresas maiores, né? A qualidade dos negócios no Brasil. Uhum. A gente vê os gestores falando muito sobre conservadorismo, como você falou, então focando muito nessa parte da economia mais simples, digamos assim, que é difícil de ser desplugada. Então eu queria saber de você como é que você encara esse ponto, assim, sobre investir em small caps para o longo prazo e a capacidade dessas empresas realmente evoluírem de patamar como negócio. A gente acabou ficando com essa fama de small caps porque, se você for pegar o portfólio histórico, tem mais small caps que large caps. Mas nunca foi um foco nosso. Porque eu não sei se faz sentido você analisar com essa categorização. Falar empresas de capitalização, né? São boas ou ruins de se investir? Pô, depende de qual. De modo geral, a empresa menor tem mais dispersão. Assim, tem mais coisas extraordinárias e mais coisas horrorosas. E se você pegar como categoria toda,
eu não tenho um instinto de investir em índices de small caps, por exemplo. Né? Eu acho que small caps têm a vantagem de ter competição mais baixa. Tem muito fundo com regra de liquidez curta, ele é obrigado a deixar o portfólio líquido e o fundo é muito grande, então eles não conseguem investir nessas empresas pequenas. Exato. Empresa que os maiores fundos, dos melhores gestores, com os maiores times dedicados não olham, tem uma chance maior de ficar mal precificada. Se tem um negocinho pequenininho lá que só a pessoa física está olhando, por exemplo, a chance do pessoal estar errando por algum motivo é maior. Então, nós olhamos tudo por causa disso. A gente também tem nossas faixas lá de liquidez mínima. Tem um ponto que eu não olho também, que quem for menor ainda conseguir olhar, sai com uma vantagem de ter uma competição baixa. Mas é difícil falar da classe como um todo. Isso é verdade. Assim, é difícil uma small cap virar uma large cap, mas aí também tem situações diferentes. Tem algumas small caps na bolsa que estão em nichos de mercado que o mercado é pequeno. Eu não vou falar nome porque depois a empresa fica com raiva de mim, mas tem nichos de mercado que são pequenos, não crescem há muito tempo e tem uma empresinha lá. Essa empresa nunca vai ser uma large cap, ela não tem chance nenhuma. E tem outras que são novos entrantes em mercados grandes em expansão que podem virar uma large cap. Se você joga as duas na mesma categorização de small cap, fala, puta, são bichos muito diferentes. Um é um cara no mercado maduro minúsculo. O outro está emergindo num mercado enorme. Podem ser do mesmo tamanho agora, mas a perspectiva de futuro é completamente distinta. Perfeito. E para abrir para essa... A gente geralmente começa falando de fora para depois falar aqui do Brasil, né? Não, mas calma aí, antes de ir para fora, se você for para fora, eu tenho uma outra pergunta. Então vai lá. Ainda sobre o Brasil. Então vai lá. Que é a seguinte, Ivan, quando a gente... eu estava escutando você falar agora, você está claramente dizendo que o cenário em que a grande maioria dos gestores está descrevendo como o ideal para entrar em bolsa, que é agora por conta de uma possível mudança eleitoral, talvez ele não se concretize, a gente ainda está muito distante disso. Uhum. Agora, mesmo em cenários ruins para a bolsa, você conseguiu ter retornos muito fortes, né? Eu estava dando uma olhada rápida aqui para não deixar nada passar, só os anos recentes que eu acho que assim são surpreendentes. Assim, 2019 estava realmente um mercado melhor, vocês fizeram 41%, 2020 toda aquela bagunça, vocês fizeram 7%, 2021 19%, aí 22 foi mais fraco, né? Caiu 12%, o único da lista aqui, depois 23 subiu 21%, 24 subiu 15%, e nesse ano, pelo menos até onde o mais retorno nos traz, a gente tinha quase 8% né, de ganhos. Ou seja, com exceção de um ano, você mesmo quando o mercado não anda, consegue entregar um bom retorno. E me parece que o que você enxerga agora é o cenário ideal, realmente ter uma carteira mais defensiva. Agora, o que seria necessário acontecer para você apertar o gatilho assim como os outros estão esperando? Assim, girar o portfólio, né? Começar a ter empresas com beta maior, sair um pouco dessas mais defensivas. O que você espera que aconteça para que tenha essa sinalização? Se de fator próximo eu não vejo nada, tá? Não vi nenhum gatilho assim, pô, agora. Porque a bolsa subir, que é o gatilho que tá todo mundo esperando, né? Começar a subir para ser iniciado o novo rally da bolsa. Uhum. Isso para nós não é sinal de nada. Assim, o sinal bom é o sinal que vem em resultados das empresas. E as nossas empresas já estão indo muito bem. O que a gente está mais defensivo, por exemplo, o varejo. O varejo está barato comparado a níveis históricos. Mas varejo é um negócio que tem uma alavancagem operacional muito grande. O custo fixo do varejo, de manter a loja lá aberta e tal, é alto. Então, variações pequenas de volume de vendas impactam muito a rentabilidade. Uhum. Então, num cenário de juros super alto, economia ainda meio fraca, ir lá e apostar que o varejo vai ter um super ciclo agora, pô, não estou apostando. Uhum. Se virar esse ciclo para algo muito mais positivo e essas ações mais voláteis continuarem andando de lado, pode ser que fique interessante para a gente. Uhum. Mas é queda de juros o que faria talvez esse trigger na sua visão realmente, mas do ponto de vista de fluxo, que muita gente fala, pô, ninguém tem dinheiro em bolsa, isso de alguma maneira impacta a sua decisão ou não? O fluxo é muito difícil de prever, porque a subida desse ano eu acho que teve muito mais a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos e o dinheiro que diminuiu lá na bolsa americana transbordou para todo o resto do mundo, do que alguma coisa aqui no Brasil. Uhum. Mas ficar tentando prever fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, eu não sei nem como é que faz isso. É um negócio difícil, né? Você precisa saber a semana que o cara vai tomar a decisão de vir para cá. Então, o pessoal fala muito de fator técnico de fluxo. Eu falo, ok, existe, mas é imprevisível. Então, apesar de
a gente saber que impacta muito o preço das coisas, eu não vou conseguir prever. Uhum. Eu não sei se alguém consegue, assim, eu não sei, cara, tem a informação privilegiada lá, que o cara do fundo gigante americano ligou e falou, ó, vou investir no Brasil essa semana. Se Uhum. não tem muito como prever isso. Então a nossa postura é muito mais de tá barato, compra e espera. As posições defensivas também são um pouco por esse lado, assim, eu tô comprando coisas muito baratas. Não tem muito gatilho pra gente girar o portfólio, não é que a gente tá investindo em shopping e utilities, que são coisas que eu sei que estão famosas aí, mas a gente não tá investindo, porque também quando o prêmio de risco está muito alto, eu não quero exatamente um negócio que é fácil de prever, que vai dar CDI mais 2. Eu quero um negócio que o pessoal vê como mais difícil de prever, só que eu acho que é um risco muito bom, Uhum. porque a empresa é muito barata, né, então a chance dela cair mais a partir de agora é baixa. Então o portfólio que a gente tem hoje na mão, a gente está contente com ele. Se o mercado melhorar, pô, melhor ainda, as nossas empresas vão ser beneficiadas também. Só para o pessoal entender um pouco no detalhe, assim, um pouco da estratégia do fundo. Se você tivesse que citar, assim, pô, 2019 para cá, 5, 6 anos se passaram, muita coisa mudou, né? Governos, etc. Mas qual que é assim, se a gente pegasse o seu portfólio em 2023 e comparasse com o de hoje, pensando que o cenário macro, de certa maneira, não se alterou tanto, já estava começando a ficar estranho, os juros foi subindo e chegou até onde a gente, né, lá atrás pensava que poderia chegar, enfim. Teve muita rotação, como que você vai trabalhando ao longo do tempo? A gente se mexe bem devagar, não teve muita coisa não. A gente vai falar das teses daqui a pouco, algumas são as mesmas da última vez que vim aqui, que Uns faz 10 quase meses um ano. atrás, Então tem algumas teses que evoluíram e alguma coisa a gente rebalanceia. Se uma tese começa a ficar mais cara e aparece um negócio novo, muito bom, muito barato, a gente troca de posição. Mas não é que a gente está a todo momento girando carteira. Tem até uma questão que às vezes a decisão boa é simplesmente não fazer nada, é ficar quieto. Tem um pouco dessa síndrome de movimento, né? A pessoa está investindo, ela sente que se ela não está tradando, ela não está trabalhando, sei lá, que tem que fazer alguma coisa. A gente passa o dia inteiro estudando todo dia. Mas por muito tempo, às vezes assim, ó, não vale a pena fazer nada. O conceito da montagem de portfólio é nós estamos posicionados da melhor forma possível para o momento atual? Se sim, fazer nada é a resposta ótima. Se aparece uma coisa nova muito mais barata, a gente vai lá e troca um pouquinho. A gente tem algumas teses novas que a gente vendeu, algumas que a gente tinha para colocar nas novas. Hoje a gente está numa situação que é boa, mas é desconfortável. A gente está 100% alocado. Então é bom porque tem muita coisa para investir. É desconfortável porque a gente fica assim, puta, eu não quero vender nada, mas apareceu um negócio tão bom que eu preciso vender alguma coisa. Daí a gente fica lá, puta, o que eu vou vender para alocar nessa aqui? E fizemos várias dessas, esses giros, porque a gente achou uma oportunidade melhor. Aí tem a questão de que tamanho que vai entrar no portfólio. Às vezes a gente acha um negócio que tem um perfil de risco muito interessante. Assim, o negócio pode dar uma porrada, mas pode cair um tanto também. Mas a relação é boa, assim, a porrada é maior do que a queda. Sim. Então a gente quer investir. Só que a gente quer investir um pedaço pequenininho, porque não dá para correr muito risco. Então hoje a gente tem algumas teses assim, pequenas, muito interessantes, mas que nós colocamos um pedaço pequeno do portfólio nelas. Perfeito. Então a gente tem um pedaço aqui de comprar ações que vocês acreditam no fundamento, que estão baratas pela perspectiva de valuation e que vocês gostam bastante da tese e que tem muito pouco para cair. Aí tem essas outras menores que são as que tem a possibilidade de dar uma porrada, ou seja, a alta é maior, mas também tem uma chance de ter uma queda mais significativa que as outras, e aí essas são pequenas. Essas teses pequenas, eu vou dar um exemplo simplista, mas ele representa bem o espírito da coisa. Imagina que você pudesse lançar um dado, se sai 4, 5 ou 6, você multiplica por 10 seu patrimônio. Se sai 1, 2 ou 3, você perde todo o seu patrimônio. Assim, essa é uma boa aposta ou não? Com 100% do patrimônio não é uma boa aposta, você tem 50% de chance de quebrar. Agora com 10% do patrimônio. Então com 10% eu coloco. Tenta 5 vezes, né? O valor esperado é muito alto. Se tiver 5 chances de fazer isso com 10% do patrimônio, pô, vale muito a pena fazer 5 vezes essa aposta. As nossas teses pequenininhas hoje são isso. Sim, o perfil de risco é muito bom, então o valor esperado dela é muito bom, só que ela é perigosa. Então a gente tem uma calibragem por risco absoluto. Eu não vou colocar 30% do portfólio numa tese que pode cair, tem uma chance não muito expressiva de cair pela metade, mesmo que ela possa multiplicar por 5. Mas alguma coisinha a gente coloca. E esse veículo que é o inicial da casa, o que a gente mais acaba conversando aqui, além dessas duas estratégias, vou colocar como estratégias aqui só para ficar fácil de entender, mas além dessas duas que a gente citou, tem mais alguma coisa que vocês colocam dentro do fundo?
A gente estava falando aqui um pouco antes sobre arbitragem, enfim. O que mais compõe esse retorno? Até para a gente entender como é que você consegue gerar esse retorno adicional de maneira tão consistente por tanto tempo, mesmo com a bolsa na situação que o Stetter citou. Nós fazemos arbitragens, mas não é nem uma história tão interessante. Porque o que a gente faz são arbitragens técnicas puras. A gente teve por muito tempo Itaú 3 contra Itaú 4. Porque essas ações têm uma correlação histórica. Aí em algum momento lá saiu dessa correlação histórica, porque uma é muito mais líquida que a outra. E a gente basicamente apostou que ia voltar para a correlação histórica. Entendi. E o carrego dessa posição era positivo. A gente ganhava mais dividendo na Itaú 3 do que pagava de aluguel na 4. Então a gente ficou um tempão com essa posição grande lá no nosso portfólio. Todo mundo vinha perguntar se a gente estava investindo em Itaú. Na verdade não tinha exposição a Itaú, era um long short. Mas essas estratégias, nos últimos anos, deram um retorno na média de 1 e pouquinho por cento ao ano. Então não é isso que faz o retorno. Mas é muito fácil, entre aspas, fazer. A gente hoje faz isso de um jeito meio mecanizado. A gente tem um algoritmo que fica batendo lá a cada 5 minutos em um monte de pares de ativos e vendo se aparece algum caso desse. Se aparece, manda um e-mail pra gente já com umas análises pré-montadas. A gente olha se faz sentido ou não, porque esse negócio dá muito alarme falso. Aí, de vez em quando, aparece uma boa, a gente vai lá e monta a posição. Mas é um negócio oportunista, assim, não é muito daí que vem o retorno. E outra coisa que nós começamos a fazer de uns tempos para cá é investir fora do país. Que a gente ainda está um pouco em projeto piloto. Fizemos 2 investimentos. A última vez que você veio aqui, a gente já comentou um pouco sobre, né? Se quiser eu te conto uma das teses em mais detalhe que a gente, acho que não falamos em nenhum lugar sobre ela. Mas só para provar que dá para fazer o mesmo tipo de investimento, com a mesma filosofia, fora do Brasil também, que o espírito é agnóstico à geografia, funciona igual. Provavelmente a gente vai aumentar investimentos no exterior no futuro, mas não agora, porque o Brasil ainda está muito barato. Você compara a bolsa brasileira com a bolsa de outros lugares, nossa bolsa está muito barata. Então nós estamos olhando coisas fora, mas ainda não quisemos vender nada do que a gente tem aqui para colocar lá fora num percentual muito grande. A gente vai falar de todas essas teses até o final do episódio, e spoiler, uma dessas teses emprega a irmã do Stetter. Então a gente já fala um pouquinho mais. Mas jogando, já que você foi pro exterior, vamos ficar lá. O que eu queria falar? A gente discutiu muito aqui no programa, nos últimos episódios, sobre a mudança que a gente teve de direção nos Estados Unidos com a chegada do Trump. Acho que já falou muito aqui, não preciso ficar revisitando todos os pontos, mas na carta que vocês escreveram recentemente, bem interessante, por sinal a gente compartilha com a nossa audiência depois, mas vocês quebram esse cenário em 3 possíveis cenários adiante, e o que eu acho que é interessante é que o exercício que vocês devem procurar fazer na Ártica é tentar entender como é que isso deriva para o ambiente das empresas de alguma forma, né? Então eu queria trazer essa discussão da carta para cá. Então, como é que vocês estão olhando? Quais são esses 3 cenários lá fora que vocês estão observando? E o que preocupa ou não em cada um deles para esse ambiente de investimento em ações? Posso fazer a introdução longa dessa Pode, questão claro. internacional? Acho que vale a pena. Vale a pena. Depois, essa aí você fica aí, pode falar. Só corroborando o que o Colasso acabou de falar, assim, eu acho que a gente vai deixar o link aqui para depois o pessoal acompanhar e vale a pena entrar no detalhe, mas eu acho que toda a contextualização da carta realmente vale a pena para a audiência ficar na mesma página, que realmente tem detalhes bem interessantes ali. Vou falar até de onde nasceu essa história, porque o pessoal lê essa carta e fala, pô, mas o que vocês estão fazendo com toda essa filosofia geopolítica? Por enquanto, nada. Mas a gente chega lá um dia. Porque o nosso estilo de investimento, né, que o pessoal chama de value investing, todo mundo é discípulo do Warren Buffett, porque o cara ganhou dinheiro pra caramba, então todo mundo segue exatamente os mesmos princípios do Warren Buffett. Só que eu acho que é um pouco ingênuo você achar que você vai pegar uma, entre aspas, fórmula que funcionou nas últimas décadas, replicar isso exatamente igual e vai dar tudo certo agora. Porque tem mais 1 milhão de pessoas olhando a mesma coisa. O mundo vai mudando, você tem que ir atualizando um pouco a estratégia e também ter a consciência que o Buffett pegou os anos dourados dos Estados Unidos. Eu já comento um pouco por que foram os anos dourados. Então, coisas que para ele não precisava ser uma preocupação cotidiana, para a gente talvez precise. E com esse movimento de fazer investimentos globais, eu estou me preocupando em estudar geopolítica para entender onde é que você está pisando, porque a história americana não é história típica, assim, não se preocupa com macro, vai dar tudo certo, never bet against America. É muito difícil falar never bet against Brazil, never bet against Russia. Isso só serve lá para o Warren Buffett, que nasceu americano. A Rússia, por exemplo, quando teve a Revolução Socialista, eles fecharam a bolsa, estatizaram 100% dos negócios. Se você tinha dinheiro na bolsa russa naquela época, você perdeu 100%, virou pó.
Então, fechar os olhos para o que está acontecendo não é prudente. Pode até ser que você estude e chegue à conclusão que está tudo certo, que não precisa fazer nada, mas eu tenho uma preocupação de ter essa consciência. Isso é porque que eu fui estudar um negócio que deu origem para a carta. E qual que é a história da carta? A gente está acostumado com uma organização geopolítica, que foi o que vem acontecendo ao longo de todas as nossas vidas e as vidas dos nossos pais também, que foi um modelo de relações internacionais construído depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu no pós-guerra? A Europa estava toda destruída, porque a guerra foi lá. No pós-guerra, a Rússia tinha um plano declarado, não era teoria da conspiração, era um plano declarado de tentar tornar o mundo comunista. Então eles estavam tentando expandir o comunismo, ou incentivando revoluções dentro de outros países, incentivando tanto intelectualmente quanto colocando dinheiro lá, financiando partidos revolucionários que quisessem implementar o comunismo. E se isso não der certo, eles tinham a opção de expansão militar. A Rússia ia lá, invadia o país e implantava o comunismo. E os Estados Unidos estavam do outro lado, querendo defender o que eles chamam de mundo livre, que é impedir o avanço do comunismo sobre o mundo. E os Estados Unidos criou uma grande coalizão dos países do Ocidente para reconstruir a Europa, sustentar países subdesenvolvidos, apoiar o desenvolvimento deles, para que a Rússia não fosse para esses países e implantasse o comunismo lá. Que era um escudo que, se os Estados Unidos falassem assim, eu estou bem, não preciso fazer nada, e a Rússia dominasse o resto do mundo, em algum momento o bloco comunista ia ser tão grande que ia pegar os Estados Unidos também. Então, em última instância, os Estados Unidos estava defendendo o estilo de vida ocidental deles, né, e apoiando todo mundo. O que foi feito de fato? Um grande ato foi o acordo de Bretton Woods, que foi o acordo que colocou o dólar como moeda de referência, que o histórico disso é que, durante a guerra, todas as moedas que naquela época tinham lastro em ouro foram para o vinagre. Assim, o lastro em ouro, começaram a emitir moeda à torta direita para financiar a guerra. Então todo mundo largou o lastro em ouro. E com essa desancoração do valor das moedas dos países europeus, como é que você faz comércio internacional? Você não sabe quanto de moeda cada um emitiu, então você não sabe mais quanto que as moedas valem entre si. O comércio internacional fica super complexo, porque você não sabe quantas libras valem coroas suíças, sei lá. E isso causa uma confusão danada, basicamente brecou o comércio internacional. Aí os Estados Unidos juntou todo mundo e falou assim, olha, o dólar vai ser conversível em ouro, então a gente garante a conversibilidade. Depois isso caiu também, mas naquela época era conversível em ouro. E todo mundo usa o dólar como referência para comércio internacional. E a taxa de câmbio entre o dólar e outras taxas europeias passa a ser fixa e a gente vai acompanhando. Se alguma coisa muito esquisita acontecer, a gente ajusta. Mas foi assim que o dólar virou a moeda de referência para comércio internacional. E todas as reservas internacionais passaram a ser feitas em dólar e tal. Em paralelo a isso, os Estados Unidos também assumiu o compromisso de defender as rotas marítimas. É um negócio que nem passa pela nossa cabeça hoje, mas antes desse grande acordo, comércio internacional, que implica em você mandar um navio cheio de coisa para outro lugar, era complicado por causa de pirataria, oficial ou não. Tinha os piratas independentes e tinha os países inimigos que usavam a marinha deles para atacar os navios mercantes dos inimigos. Então você podia ter sua mercadoria roubada no translado. Então o comércio internacional era mais complicado por causa disso. Os Estados Unidos fez uma marinha poderosíssima, que até hoje ainda é a principal marinha em poder bélico, e falou, eu vou proteger os mares internacionais para que o comércio internacional possa fluir. E vou abrir os mercados americanos para que todos os países que estão ou ferrados pela guerra, na Europa destruída pela guerra, ou que ainda não se desenvolveram, possa, através do comércio com os Estados Unidos, se desenvolverem e formarem o grande bloco do Ocidente que vai se proteger contra o comunismo. Não só do Ocidente, né? Eles também atuaram no Sudeste Asiático. E teve muito subsídio dos Estados Unidos nessas duas coisas. Os Estados Unidos arca com todo esse peso de defender as rotas marítimas, então o gasto militar é desproporcional ao tamanho da economia americana. A economia americana já é grande, é 25% do PIB global. O gasto militar é maior ainda. E nessas relações comerciais, esse ato de abrir o mercado americano para os outros países para que eles pudessem desenvolver, também cria balanças comerciais deficitárias. Então, em várias relações bilaterais, não é vantajoso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mais dando dinheiro para outro país do que tendo benefício para si. Um grande exemplo disso é a China. A China desenvolveu toda a indústria deles, que eles têm hoje, para atender o mercado americano. E isso foi, de certa forma, até de certa forma não, foi exatamente isso. Os Estados Unidos
projetou esse apoio para a China, para que a China se desenvolvesse como uma potência que fosse um contrapeso para a Rússia. E lembra que nessa época, hoje a gente sabe que o comunismo não funciona, todo mundo que tentou se deu mal e tal, mas naquela época eles não sabiam. Então, o discurso comunista de vou levar prosperidade para todas as pessoas, ele, poxa, puta discurso bom, se funcionar seria ótimo. Antes de saber que não funcionava, era um discurso muito tentador. Então tinha esse ponto. Então o incentivo dos Estados Unidos para dar esses 2 subsídios na defesa global, de virar a polícia do mundo, e no subsídio através do comércio internacional, foi por causa dessa questão de se proteger contra o comunismo. Essa é a longa introdução de por que eu fui estudar essas coisas e tal. Eu acho legal essa perspectiva histórica. Mas aí o que aconteceu depois? É que montaram Bretton Woods, aí também montaram nessa época a ONU, montaram todos esses órgãos globais nessa época. E os Estados Unidos teve uma postura muito diferente dos impérios antigos, que em vez dele falar assim, ó, só eu tenho um exército, vou mandar em todo mundo, né, ele montou uma lógica de que existe uma grande democracia global. A ONU ainda é assim, os países maiores têm mais peso na discussão, mas todo mundo participa, todo mundo é ouvido. A OTAN, né, que é o acordo militar para proteger o bloco ocidental, tem algumas coisas que só são decididas por unanimidade, então os membros lá do comitê que toma as decisões, se um deles quiser barrar, ele fica travancando a decisão até que seja atingida a unanimidade, que é um jeito elegante para o país mais forte deixar que os outros participem. E vinha sendo assim até então. Mas no meio do caminho teve Guerra Fria, né, teve toda aquela história. Quando a União Soviética caiu, o comunismo ficou meio que provado como um projeto fracassado econômico. E hoje não existe mais a lógica econômica de comunismo. A Rússia abriu os mercados, a China abriu os mercados, então todo mundo é capitalista, chamem eles de capitalismo ou não. A lógica, né, a China chama de mercado, eles chamam de capitalismo, como é que é? Economia de mercado. Não pode falar capitalismo lá, porque eles passaram muito tempo falando mal de capitalismo. Então é economia de mercado, que é exatamente igual ao capitalismo nosso, tá? Mas tem outro nome. Então todo mundo é capitalista do ponto de vista econômico. Hoje, o que é diferente na Rússia e na China, principalmente? O sistema político é diferente. Eles têm uma organização autoritária, né? A China eles chamam de burocracia autoritária, que foi criada durante a Revolução Comunismo e ficou depois disso. Ninguém derrubou, é muito difícil derrubar, então está lá até hoje. Essa é a diferença desses países para o Ocidente. A economia é mais ou menos igual. Mas não existe mais aquela ameaça do comunismo se espalhar pelo mundo todo e dominar todos os países ocidentais. Porque nesse estado, né, democracias não, burocracias autoritárias, capitalistas, mas com um sistema político muito mais rígido, não tem um discurso tão elegante para conquistar outras populações. Assim, não sei se alguém vai querer se entregar ao governo do Xi Jinping, do Putin. Então, não é mais tão sedutor assim. E o poder bélico desses países também não é suficiente para, na força, ir dominando todo o Ocidente. Até porque no meio dessa confusão surgiram as bombas atômicas, que as bombas atômicas criaram uma dinâmica que os militares chamam de destruição mútua garantida. Que em resumo é, se um lança uma bomba atômica no outro, o outro também tem um monte de bomba atômica, começa a lançar bomba atômica de volta, e se todo mundo lançar todas as bombas atômicas, acabou a Terra, acabou a raça humana, e como ninguém quer isso, as grandes potências não brigam muito diretamente, porque eles têm receio de cair nessa destruição total. Então fica só nas beiradinhas, né? Tem uma guerra lá, mas ninguém usa arma atômica e também ninguém bate de frente. Então essa grande ofensiva militar também não é muito mais provável. Aí o que eu acho, uma interpretação que possa estar errado, mas me parece muito que é isso. Que não é uma coisa do Trump. Já deve vir há muito tempo que os americanos estão falando assim, olha, não tem mais ameaça comunista. Como todo mundo tem bomba atômica, e nós temos muitas, né, para garantir que essa lógica continue funcionando, por que exatamente que a gente está subsidiando comercialmente um bando de outros países e bancando todo o custo militar de defender o Ocidente? Enquanto o nosso fiscal está cada vez mais exatamente. apertado. Enquanto estão com 37 trilhões de dólares de dívida, que está dando 124, 125% do PIB americano. Então não é que eles estão com um enorme balanço cheio de dinheiro para gastar. Ele falou assim, por que eu estou bancando todo mundo? Até o dia que o Trump levantou a mão e falou assim, olha, não vou mais bancar todo mundo.
E está dando toda a confusão que está dando agora, mas as mensagens que eu tiro da confusão no ponto de vista militar, a questão da guerra da Ucrânia. O que me parece não é uma questão ideológica, é uma questão prática. Os Estados Unidos está bancando grande parte dos custos da defesa da Ucrânia, e mais do que a Europa. Aí o Trump falou, pô, mas por que a Europa, que está lá perto, que está com mais problemas que eu, se a Rússia dominar a Ucrânia, está gastando menos dinheiro? Por que sou eu que estou patrocinando essa guerra? Vou parar de patrocinar. Já que ninguém quer patrocinar, então faz o seguinte, vamos fazer um acordo para acabar a guerra? E, aliás, aquele preceito de que nunca ninguém pode expandir por vias militares, que é um conceito lá da Europa, que as fronteiras deles são muito tensas. O negócio é muito junto. Então, fica assim, ó, ninguém expande por ação militar, porque se começar, vai dar uma confusão desgraçada. Então, eles têm esse conceito de, não, a Rússia não pode expandir por canal militar. É inadmissível que se permita isso. E me parece que o Trump está com a cabeça, o Trump e todo mundo por trás dele, né, todo o partido republicano, tá mais com uma cabeça de assim, eu só não quero mais gastar dinheiro. E eu não tenho nada a ver com essa questão aí. Então, se tiver que abrir mão de alguns territórios para acabar com a guerra, eu resolvo meu problema fiscal. Porque eu estou gastando 300 bilhões de dólares com isso e eu tenho 36 trilhões de dívida para amortizar. E na questão das guerras comerciais, que eu vou chegar nos 3 cenários que você falou, como existem muitos acordos bilaterais onde os Estados Unidos está claramente subsidiando os outros países, eles estão levantando a mão e falando assim, eu não quero mais subsidiar. Agora o conceito é reciprocidade. Então, se você me coloca uma tarifa muito alta, eu coloco uma tarifa igualmente alta. Aí os cenários são, nessa puxada de negociação com base em reciprocidade, pegar o caso brasileiro. O Brasil cobra muito mais taxa dos Estados Unidos que os Estados Unidos cobram de nós. Os Estados Unidos falam ao Brasil, ó, eu vou igualar as taxas. Então você tem 2 opções. Ou você abaixa a sua, que é o cenário 1, ou eu vou aumentar a minha, que é o cenário 2. No cenário 2, deles aumentarem as taxas lá, o impacto para empresas, você tem que tomar cuidado com as empresas que são exportadoras para os Estados Unidos. Porque não necessariamente toda a economia vai ser machucada, porque pode pegar um setor muito específico. Agora, se essas taxas aumentarem muito numa empresa que exporta muito para os Estados Unidos, o raio pode cair na cabeça dela. Assim, pode ser um evento muito negativo para aquela empresa. Na briga lá com o Canadá em algum momento colocou uma sanção muito forte para bebidas alcoólicas americanas. Então, a empresa que produzia bebidas alcoólicas americanas e exportava para o Canadá, no meio da confusão, levou uma grande pancada. Muito desproporcional em relação ao qual vai ser o impacto disso na economia. Então, vendo isso, a gente começa a tomar um pouco de cuidado. Assim, quem que exporta para os Estados Unidos? Talvez não seja uma ideia muito interessante. Se o cenário for para o lado de abaixar as taxas, pode até ser bom para nós, porque nós temos muitas empresas que consomem coisas americanas, tecnologia, né, insumos que vêm de lá. Então, se abaixar a taxa, seus insumos ficam mais baratos e aí todo mundo demora um pouco para repassar preço. Então, a tendência é que você fique com margens mais gordas por um tempo. Isso pode bater no fiscal brasileiro, que vai perder arrecadação e tal, mas para a empresa que for beneficiada por isso, também pode ser um impacto desproporcional. E o terceiro cenário é que, se não ficar as 2 taxas altas nem as 2 bases, mas os países decidirem entrar em guerra comercial, que é no cenário Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos aumenta a taxa, daí o Lula vai lá e fala, não, eu vou aumentar mais ainda a taxa. Aí os Estados Unidos aumenta mais ainda. Aí o efeito desse negócio, imagina que a taxa sai lá de 30% para 300%. 300% para o comércio. Aí você deixa de ter essa interface comercial. E o efeito final disso é que essas relações comerciais existem naquele princípio do David Ricardo. Né? Se você produz um negócio muito mais barato que eu e eu produzo muito mais barato que você, vamos negociar essas coisas em vez de nós dois produzirmos as 2 coisas? Porque isso tem um efeito líquido para nós dois melhor. Se eu coloco uma taxa de 300% no nosso meio, eu paro de comprar de você e começo a produzir, por mais que eu seja ineficiente. E você faz a mesma coisa. Então isso reduz a eficiência econômica dos países que entrarem em guerra comercial. Esse cenário eu acho que é instável, porque não é bom para nenhum dos países. Chega um ponto ali que é meio, não sei se disputa de ego, mas se ninguém der um passo para trás, vai chegar num ponto tão ruim que um dia eles vão sentar e falar, bom, vamos parar de aumentar a taxa, vamos tentar chegar num acordo aqui, vamos puxar todas as taxas, todas as coisas, porque é melhor para os dois. Chega um ponto que nenhum está ganhando. Só que isso pode durar anos. Tudo em escala país demora. Em escala geopolítica demora pra caramba. Então ficar 2, 3 anos em guerra comercial não é impensável. E aí se você estiver num setor que pode ser afetado por essas taxações num país que entrou em guerra comercial, é perigoso também.
O ponto que, de certa forma, é um consolo para nós brasileiros que estamos olhando esse negócio meio de longe, é que o Brasil não tem uma relação comercial tão forte com os Estados Unidos. O Brasil é uma economia razoavelmente fechada. O comércio exterior representa pouco da nossa economia no geral. Então, é uma coisa de 20%. E os Estados Unidos não é o principal parceiro. Todo mundo tende a achar que eles são só porque eles são dos Estados Unidos, mas o principal parceiro hoje é a China. Hoje acho que é coisa de 15% do comércio internacional que é com os Estados Unidos. Então, mesmo que desse confusão, não vai afetar o Brasil de maneira geral. Assim, a nossa economia aguenta bem, inclusive se entrar em guerra comercial, contanto que você não esteja investido nas empresas que estão no meio da confusão, né? Então, o cuidado específico é ver para onde pode sair bala perdida e fica longe de lá. Mas no resto, nós estamos meio fora dessa confusão. Se tiver impacto para cá, é mais provável que seja um impacto de segunda ordem. Por exemplo, se a China brigar com os Estados Unidos, pode ter um impacto na relação que o Brasil tem com a China. Um exemplo que acho que até escrevi na carta, depois de alguns dias saiu no jornal que tinha acontecido. Falei, pô, isso assim que é bom, né? Já está um pouquinho antes. Que a China importa muita soja dos Estados Unidos. Eles importam uns 15 bilhões de dólares. E a hora que eles começaram a brigar, eu falei, bom, se a China falar que não vai mais comprar soja dos Estados Unidos, de quem que eles vão comprar? Vão comprar do brasileiro aqui. Então pode ser que o preço da soja aumente simplesmente porque cessou um fornecimento muito grande. Aí depois aconteceu, a soja estava subindo lá 5, 7%, porque a China estava deslocando um pouco da demanda americana para cá. Então pode ter esse tipo de efeito. Um outro efeito que pode acontecer, se a China vendia muito alguma coisa para os Estados Unidos, e os Estados Unidos fechou a alfândega para essas coisas, a China vai precisar achar destino para essa produção dela. Então, esses produtos chineses podem ficar mais baratos no resto do mundo. Se você achar uma empresa que compra esse negócio da China, que os Estados Unidos embargou, aumentou a tarifa, esse cara pode ter uma vantagem de custo. Ele pode comprar mais barato do chinês, que agora está com capacidade excedente. Isso aí é para dar buy na Multilaser, é isso? Olha, eu espero que seja, porque a gente ainda tem. Mas... Corta pro Ivan chegando cheio de coisa multilaser num BYD. tem esse efeito potencial, né? Espero que aconteça. Mas é muito difícil fazer uma inferência, assim, é bom ou ruim. O impacto é tão granular que você tem que olhar ponto a ponto, assim, nesse negócio, o que pode acontecer, né? E o cenário global é impossível prever, porque pensa que para o comércio global, para cada país tem essa relação bilateral de taxação mútua. Então os Estados Unidos devem fazer negócio, sei lá, com 100, quase 200 países. Pode pegar os top 10. Pô, lidar com os top 10, imagina lidar com 10 relações bilaterais dinâmicas, que um pode ameaçar subir a taxa, daí senta a conversa, daí não sobe. Não dá para saber o que vai acontecer. Meu espírito com esse negócio é ver onde é que pode sair bala perdida e fica longe, mas não tenta saber o que vai acontecer. Será que é por isso que o mercado está passando por uma tamanha volatilidade lá fora? Você acha que essa é a justificativa, a dificuldade de prever todo esse cenário? Eu acho que sim. Tem a questão também que o mercado americano estava meio caro. Aí começa a dar confusão, incerteza sempre incomoda. Então, na dificuldade de fazer projeções muito otimistas, o pessoal fica mais defensivo. E bolha é uma agulhadinha para estourar. Então, acho que parte da queda é porque estava muito alto, daí começou a ter essas confusões, gera muita incerteza de curto prazo, porque, enfim, você não sabe para onde vai nascer taxa. Acho que o ouro mostra muito disso também recentemente, né? O ouro tem até uma outra questão, que com os Estados Unidos quebrando essa lógica de Bretton Woods e de arcar com todos os custos e subsidiar todo mundo, cai um pouco o racional de concentrar as reservas internacionais em dólar. E o lastro histórico é ouro. Então, os países que não querem ter reserva internacional em dólar, se você quer ter em euro, Europa pode ser, mas a Europa também é um negócio meio frágil. Vai ter em renminbi chinês? Também não. Aí o pessoal, vamos comprar ouro então, que o ouro todo mundo gosta, brilhante, estável. Durante toda a história humana a galera gosta de ouro. O ouro tá subindo pra caramba, né? E você acha que a tendência, dado todo esse cenário, é realmente um enfraquecimento do dólar? E se você acredita nisso, como que você tem enxergado até para as empresas que você tem no portfólio? Eu acho que pode haver um enfraquecimento do dólar, mas também não é fácil de prever, porque o fator que eu vejo de enfraquecer o dólar é exatamente esse movimento de vários países diminuindo suas reservas em dólar. De todos os dólares emitidos no mundo hoje, posso estar errado no número, mas a ordem de grandeza está certa, uns 30% estão em reservas de outros países. Então, se esses caras decidem cortar pela metade, é um fluxo de venda de dólar tremendo.
Então o dólar pode cair só por causa disso. Mas em última instância, é igual o velho investing, né? O que vai determinar a força do dólar? A saúde da economia americana e o quanto de dólares extras o Banco Central deles vai emitir. Se o plano do Trump de colocar o balanço fiscal americano nos trilhos funcionar, o efeito de longo prazo vai fortalecer o dólar, não enfraquecer. Mas pode dar um belo solavanco. Aí, como eu não sei o timing dessas coisas, você pergunta pra mim, o que você faz com isso? Eu não faço nada, eu só tô olhando e conjecturando, mas pode acontecer essas coisas. Vamos falar então do que ele sabe, H? Vamos. De tese? Teses. Você não quer puxar pra já fazer aquele corte pra sua irmã já? Pra falar da empresa? Vamos começar falando lá fora, né? Depois a gente traz aqui pro Brasil. Se eu não me engano, de duas teses principais aí lá fora, tinha anexo que você comentou da última vez que você veio, né? Era uma mistura de moto com questão judicial. Eu lembro por cima da história, eu não lembro muito bem, mas era bem interessante. E a nova é a BAT, né? Eu gostaria de escutar um pouquinho o racional, até para quem não conhece, é uma das principais empresas no mundo do tabaco, né? Então, Sim. qual que é o negócio aí por trás? Por que estava interessante para montar essa posição? A British American Tobacco é a maior empresa de tabaco do mundo. Ela tem 30% do mercado global de derivados de tabaco. Eu vou fazer uma introdução longa também por questões históricas interessantes, que a história é bacana. A indústria tabagista surgiu no comecinho do século XX. O tabaco já é consumido há muito tempo, eles começaram a consumir depois que descobriram as Américas. Tabaco é nativo da América. Daí o Cristóvão Colombo levou para a Europa, a galera gostou, virou uma grande cultura, eles plantavam tabaco aqui nas colônias americanas, levavam para a Europa. Mas Colombo era dealer, então. Dealer de tabaco. Mas por muito tempo era charuto, fumo de cachimbo e tal. E só surgiu o cigarro do jeito que a gente conhece depois da Revolução Industrial, que dava para produzir em massa. E a British American Tobacco não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Ela foi fundada em 1902. E, enfim, a Inglaterra era o império da época. Ela expandiu o trade de cigarro para o mundo todo. E foi muito fundido a partir de então. E até a década de 60, não se sabia que cigarro fazia mal. Os primeiros indícios de correlação de fumo com câncer surgiram na década de 60. Quando começaram a surgir esses indícios de que fazia mal, a indústria tabagista, as grandes empresas de tabaco, reagiram falando que não fazia mal não. E começaram a atacar os caras, falando que estavam boicotando o negócio deles era super tradicional, natural, baseado em folhas e tal, que não tinha nada a ver. E depois, eu vou encurtar bastante a história, tá? Mas depois acharam documentos internos da indústria tabagista, das grandes empresas, que atestavam que eles sabiam sim. E que não só eles sabiam e escondiam o fato, mas que eles estudavam mecanismos de entrega de nicotina para que as pessoas tivessem uma entrega mais rápida, ou seja, viciava mais. E a indústria tabagista ficou com o estigma de vilão da terra, porque eles fizeram isso, que com certeza é muito errado, então é um estigma justo. Mas a história é que a partir da década de 70, essa confusão toda foi na década de 60, na década de 70 começou a ter um movimento muito grande de políticas públicas antitabagistas. Então, uma das primeiras ações que foram tomadas é que não podia fazer propaganda de cigarro. Era proibido propagandear porque você estava atraindo as pessoas para um hábito que, em última instância, tinha uma chance alta de dar câncer de pulmão. Mas esse negócio acabou, de certa forma, beneficiando as grandes empresas de tabaco, porque é contraintuitivo. Mas pensa assim, você tem lá um produto de consumo amplo, já super divulgado, super difundido. Na época, uns 40% da população fumava, a grosso modo. E, de repente, é proibido fazer propaganda. Fala assim, quem que é extremamente prejudicado com isso? Os novos entrantes, porque não tem como entrar numa indústria dessa sem fazer propaganda, uma marca nova, desconhecida, as conhecidas já estão com os clientes, né? E as pequenas também, porque virou um jogo de que as empresas grandes, na ausência de possibilidade de fazer propaganda, aumentaram muito a margem, porque elas não gastavam mais com propaganda. E elas começaram a engolir as empresas menores. Então esse setor se consolidou pra caramba. Vou dar um fast forward de 50 anos, mas hoje as 5 maiores empresas de tabaco têm 93% do market share global. É meio bizarro, é concentrado pra caramba. E a BAT tem 30%. Por que nos atraiu a atenção? Essa indústria é extremamente estável, porque esquece a questão de cigarro e tal, que faz mal.
os consumidores são bastante fiéis, são literalmente viciados no produto. Mesmo com toda essa campanha anti-tabagista, porque já existe há 50 anos, já tem pesquisa que vê assim, se a população que fuma tem noção de que faz mal. Tem noção sim, eles estão cientes. 90 e altos por cento sabe que faz mal e continua fumando mesmo assim. E você não tem concorrência mais entrando, nem roubo de market share, nem novos entrantes, porque não pode ser propaganda, então a concorrência é muito elegante. E esse negócio dá uma margem desgraçada, assim, porque é um produto muito simples, que ao longo do tempo, para compensar a queda de volume, que essas políticas antitabagistas foram eficientes no sentido de não atrair muitos novos fumantes, diminuiu a entrada de novos fumantes. Caiu de 40%, hoje nos Estados Unidos deve estar um pouquinho acima de 10% de fumantes lá. Então foi caindo, foi eficiente, funcionou. Só que a indústria tabagista foi aumentando o preço ao longo do tempo. Então eles compensam a mini queda de volume com um mini aumento de preço real. E esse negócio gera um fluxo de caixa tremendo, porque a margem é enorme. E inelástico, né? Esse negócio que tá falando é basicamente o preço que for, o cara vai comprar. É inelástico. Esse mercado está decrescendo de acordo com a demografia mesmo. As pessoas vão ficando velhas até que elas morram, por causa do cigarro ou não, mas a queda de consumo de cigarro é muito correlacionada à queda de tanta gente na geração que fumava muito cigarro. Sim. Quando a gente olhou a BAT, projetando a queda do cigarro tradicional, o fluxo de caixa que esse negócio gerava, caindo, projetando ele morrendo com o tempo, dava o valor da empresa. E existe um outro negócio dentro dessas empresas de tabaco, que são os produtos de nova geração, que são os vapes. Vape tem um negócio que não tem aqui no Brasil, mas é um saquinho de nicotina, tipo uma bala que você coloca na boca e ela solta nicotina. E o heated tobacco, que é você espeta um cigarro, parece um pendrive, assim, uma bateria que esquenta, mas não queima. E esses novos produtos, o espírito é que eles são menos nocivos que o cigarro tradicional. Isso não é minha especialidade, né? Não sou pesquisador, mas eu me enfiei uma vez numa conferência online de acadêmicos da indústria tabagista, com gente independente, não sei o que lá, para descobrir se fazia mal ou não. E o que esses caras falam? Daí eu não quero receber críticas aqui, o cientista lá que falou, não sei se está certo. Mas o que eles dizem é que a nicotina em si não é tão prejudicial assim. A nicotina não dá câncer. O que dava câncer eram subprodutos da queima do tabaco. Então que o vape, essa sacolinha de nicotina, são produtos muito menos nocivos que o cigarro tradicional. Então o projeto da indústria é migrar os fumantes, que não vão parar de fumar, para os novos produtos. Esse negócio, eu não sei se é verdade ou não, tá? A impressão que eu fiquei é que a nicotina faz tanto mal quanto o álcool, vai. Álcool faz mal. Mas assim, sabendo que álcool faz mal, você vai parar de tomar vinho? Ele não vai. Não vai. Não vamos entrar, a gente tá. Vamos Eu também não vou, eu nem gosto tanto assim que nem você, eu não vou também. Continua batendo no tabaco, tá bom. Tá bom, eu vamos tava focar lá. isento nessa daí. É igual, cara. agora, carne vermelha parece que não faz mais mal, mas na época que falavam que fazia, eu falo assim, ó, se eu tiver que viver uns 2, 3 anos a menos, mas passar minha vida comendo carne, eu conscientemente vou continuar comendo carne. É teado. Pô, Tchau. não vou parar de comer carne para viver 2 anos a mais em abstinência de carne. Exato. Então, assim, chega num ponto que fala assim, faz mal, ok, mas muita coisa faz mal e a maioria da população não segue as boas práticas de saúde. Se você está informando as pessoas, todo mundo é adulto, escolhe o que consome. E a questão é que nicotina falam que é bom, tem muita gente que gosta. Historicamente, uns 40 e poucos por cento da população gosta de consumir nicotina. Se esses novos produtos não forem cancerígenos, esse mercado de novos produtos poderia voltar não para o 10% atual, não só substituir o cigarro tradicional, mas voltar para os 40%, que é o que o gosto popular consome de nicotina, tirando a questão de saúde. E esse negócio, quando a gente investiu, a gente estava levando de graça. Não precisava, jogava fora todo o fluxo existente dos produtos de nova geração e qualquer crescimento futuro, né? E esse negócio estava de graça. Então o preço estava claramente errado. Eu falei assim, pô, tô pagando por uma indústria morrendo, projetando que ela vai morrer mesmo, e ela gera um caixa absurdo. Então não é que esse caixa está lá na frente igual a startup, o caixa está agora, ela está gerando um caixa brutal. E tem esses produtos de nova geração, que ainda tem toda uma política antitabagista contra eles, mas se em algum momento esse negócio virar, pode subir para 40%. Os estudos aí recentes é que as populações jovens que começam a fumar vape, rapidamente chegam em 20 e poucos por cento de consumo, mesmo com toda a propaganda contra e tal. Então podia dar uma pancada para cima. Aí a gente foi lá e comprou, assim, no preço que estava. Essa é uma tese que já subiu bastante, ela subiu uns 35% em Libra. Aí a Libra subiu um tanto.
A gente Isso se comprou equilibra. foi no ano passado. Então, Sobe No o ano 3, passado. escorrega o 4. é, Ixi, é muita Multiplica aí por coisa. algumas vezes. Uma coisa que eu lembrei quando você estava falando agora, Ivan, lembra aquela época, 2020, 2021, tava bombando, saindo um monte de ETF para tudo quanto é lado? Eu lembro que lá Badge, fora é. tinha esse badge, né, que só investia em empresas que eram contrárias à ideia do ESG. Isso. Tipo, uhum. que o ESG prega, elas estavam do outro lado. Sim. E algo que se argumentava naquela época era que, bom, pelo fato de muitos fundos que estavam indo em cima dessa natureza ESG não iam poder investir nessas outras companhias que, tabagistas, cassino, bebidas, naturalmente, por conta de fluxo, igual a gente estava falando da Bolsa Brasileira, ficavam mais descontadas em relação ao quanto deveria valer num cenário normal. Sim. Isso continua válido? Provavelmente o motivo da gente ter conseguido comprar BAT barato deve ter sido essa onda ESG, porque tinha muito fundo que não podia investir e tal. E não era uma conta muito difícil. Apesar de que a indústria é complexa, assim, a gente estudou um bom tanto antes de decidir entrar. Porque a hora que você bate o olho, só, uma indústria morrendo. Uma indústria fadada ao desaparecimento, né, de cigarro tradicional. Mas mesmo desaparecendo, já era tanto caixa que compensava. Eu tenho uma visão mais agnóstica dessas coisas ESG. Até a própria BAT, a indústria de tabaco ficou tão estigmatizada como vilão, que ela faz tudo possível na vida para tentar convencer o mundo que agora ela mudou de lado. Então a pontuação ESG da BAT é super alta. Porque... Mas tem várias empresas que não são óbvias assim, que quando você olha de fora, você fala, putz, esse negócio aqui mata a árvore, por exemplo. Aí você vai ver e do ponto de vista ESG é bom. Onde pega muito o que você falou, que eu acho que é a segunda derivada, é que teve a onda de fundo de impacto social. Aí esses fundos eram, no regulamento, proibidos de investir nesse tipo de negócio. Perfeito. De arma, de tabagista. A minha irmã que trabalha lá, ela diz que a condição de trabalho é muito boa, assim, tem um monte de regalia que a gente não tem. Mas eu acho que é muito disso, é na compensação, né? Deve ter, não sei. Aí, você pega as marcas, são quase todas as principais que você conhece, Sim, na parte famosas, da BAT, né? Marlboro faz parte também ou não? Marlboro eu não sei. Não, o Marlboro é tava concorrente. assistindo o concorrente, tava vendo cena, pô, Marlborão estampado no carro. Mas olha uma coisa interessante. Aqui no Brasil existe vape, todo mundo tá ciente. Aqui é proibido, 100% proibido. Então a BAT, que tem um negócio de vape grande, não vende no Brasil. Fala assim, quem que vende? São fabricantes chineses que tipicamente são proibidos de vender dentro da China, mas o governo chinês fala que quer exportar, problema de quem está comprando. Então o que chega aqui não tem controle nenhum. E a China, enfim, esses produtores chineses têm casos complicados. Tem casos de contaminação por metal pesado, tem casos deles colocarem muito mais nicotina do que está declarado para viciar a galera mesmo. Né? Então, assim, eu não tive coragem de testar o daqui. Mas eu comprei o da BAT. Quando fui para Europa, comprei lá para ver se o negócio era minimamente ok. Velho investor. Tem que provar. Eu nunca fumei cigarro, que eu não gosto do cheiro, mas o vape é cheirosinho. Eu fui lá, comprei, né? Minha esposa queria me matar, falou, pô, você vai ficar viciado. Não fiquei viciado. Só trabalhando foda. Pera. Só fiz minha investigação de campo, não fiquei viciado. Channel checks, calma aí, calma. Mas eu queria ver se era fácil começar a fumar aquele negócio. Porque cigarro não é, cara. O cheiro eu acho muito ruim. E mesmo assim tem muita gente que fuma. E, cara, é fácil, assim, o negócio não é agressivo. Assim, eu nunca consegui fumar cigarro, aquele negócio fumei um lá, parei, não tô mais. Mas o interessante é que nessa onda de políticas públicas contra cigarros eletrônicos, que eles têm uma visão que estão viciando as novas gerações de nicotina, teve uma semi-repressão. Não se permite o oficial, então aqui no Brasil é completamente proibido, nos Estados Unidos tem uma série de restrições, só que não tem uma ação consistente contra o contrabandeado. Então aqui no Itaim, indo para casa a pé, tem uns 3 pontos que se eu quiser comprar, eu compro. Quem nunca viu Jesus correndo pelos bares do Itaim, já viu? Tá sempre pra frente. Quem é do mercado vai ouvir e vai saber de quem eu tô falando. Vai saber quem que é. Nos Estados Unidos, hoje quase 70% do volume de vapes consumidos é contrabando chinês. Caramba. Então tá tendo uma discussão, fala assim, pô, você não quer vape, mas também não faz nada contra o chinês. Então o que você está fazendo na prática é substituindo o que tem controle sanitário pelo que não tem. E aí uma época teve um surto de infecção pulmonar de vape. E tava falando, pô, vape faz mal, aí a prova e tal. Aí descobriram
Duas coisas interessantes. O vape tem um líquidozinho que se aquece ele solta uma fumacinha. Alguém inventou um óleo de maconha para colocar nesse treco. E tinha 2 casos de infecção, por óleo de maconha e por vitamina E. Ele falou, pô, vitamina E? Por que desgraça a pessoa fuma vitamina E? É porque parece muito óleo de maconha visualmente, então ela não sabe que é vitamina E. Então, e isso causou algumas infecções. Mas ainda tá nesse rolo, sabe? Não sabe o que é contaminação do produto por uso indevido de líquidozinhos que não era o original. O que é contaminação porque está sendo produzido num contrabandeado. E tá nesse rolo aí de se faz mal, se não faz mal. Mas enquanto isso, tem uma ação repressiva muito grande que estão falando, vem da indústria tabagista, tem nicotina, é do mal. E depois de subir 35 em Libra ainda tá barato, você acha ou já foi? Então, hoje não tá muito mais barato não, tá? Não é recomendação de compra que eu tô contando até, estou contando que é muito interessante. Claro. Mas hoje é provável que tenha outras coisas mais atrativas. A gente tem bem pouquinho lá hoje. Boa. De nova tese, assim, pensando no portfólio, tirando um pouco da visão de geografia, vocês adicionaram Fleury recentemente. Adicionamos. Então, se entrou recentemente é porque o upside tá lá ainda, né? E você ainda vai pro Fleury, né? Já... Não só tá lá, então para redear a outra, né? É o hedge. Se você pegar o gráfico recente do Fleury, você vai ver que tá caindo, então o preço de agora é mais barato que o meu. Mas o Fleury tá na ciranda das teses defensivas. O que é o espírito lá? A demanda é muito consistente. Esse é um exemplo de demanda que não vai chacoalhar muito. Porque basicamente é pessoa com problema de saúde ou com medo de ter problema de saúde. Vocês são novos, não sei se vocês já tiveram um susto, mas quando você toma susto, a sua lógica é, cara, se eu tenho acesso, se eu consigo pagar, se o plano cobre, eu não cobro, mas eu tô com dinheiro, você vai lá e faz aquele negócio. Assim, quando o susto é sério, você faz o exame que o médico mandar fazer. Então, é um perfil de consumo que é menos abalado por questões macro do que qualquer outra coisa, roupa, carro, qualquer que seja. E essa indústria tem 2 coisas que nos atraem também. Uma é que existe um efeito de escala muito, muito notável. O laboratório muito grande tem um custo unitário por exame muito mais baixo do que o laboratório pequeno. Porque a central lá de processamento é um bando de máquina, incomodato da Roche, da Siemens e tal, que eles compram um reagente, tem um líquido lá que parece um galão de produto de limpeza. Alguém da indústria farmacêutica vai me condenar a falar isso, mas é um galãozinho. E esse negócio, quanto mais você consome, mais barato você paga. Então, à medida que seu centro vai ficando muito grande, você vai reduzindo o seu custo unitário. É um custo relevante esse negócio? É um custo relevante para os laboratórios, sim. Eles têm muito custo na unidade de coleta também, mas o custo de processamento é relevante. Tá. Então, o laboratório pequenininho não consegue competir em absoluto com o Fleury em custo de processamento de exame. Tanto que o Fleury tem os laboratórios dele e também tem um serviço que era do Hermes Pardini, que é o Lab to Lab. Que laboratórios menores que não têm essa capacidade de processamento contratam o Fleury para rodar análise. Então eles mandam lá o Fleury analisa e solta o resultado para um laboratório terceiro que não tem nada a ver com a empresa. Então esse efeito causa uma propensão para que o setor se consolide, que é o que a gente já vem vendo há muito tempo. O Fleury ainda faz aquisições de laboratórios menores e ele tem uma sinergia clara. A hora que ele compra o laboratório, fala assim, ó, para de processar, seja lá onde você está processando, e agora você vai processar no meu centro, que vai ficar melhor e mais barato. Então é uma sinergia clara. Aí ele tem outra sinergia que é falar, meu centro processa tudo. Então, às vezes, esse laboratório pequeno não oferecia todo o leque de exames disponíveis. Aí, a hora que o Fleury compra, ele vai lá e disponibiliza mais exames. Então, só de ter na cartela de opções, já aumenta um pouquinho a receita desse laboratório. Então, tem toda uma lógica de por que esse setor vai ficando cada vez mais consolidado e o Fleury é líder. Então, tem uma massa de laboratórios menores que não vão conseguir competir com ele. A terceira coisa é que a competição é muito limitada, assim, porque quem que é o outro cara grande? É o DASA. Mas o DASA está com um problema de indigestão de um programa de aquisições, né, de um plano de formar um ecossistema de saúde que não deu muito certo. Então é um competidor que muito dificilmente vai ser agressivo em preço. Né? Então, a hora que a gente olha, resumindo um pouco a história, essa demanda pouco elástica, que tem alguns ventos favoráveis também. Tem 2 ventos favoráveis principais. Um é o envelhecimento da população. Quanto mais velha a pessoa é, mais exame de laboratório ela consome, com mais frequência. E a demografia está se deslocando para ficar com um perfil demográfico mais velho. E a outra tendência que é muito difícil de reverter é que o avanço da tecnologia médica vai aumentando o número de exames disponíveis. Então, um exemplo mais ou menos recente é teste de genética.
Uhum. Não sei se vocês já fizeram, eu não tive curiosidade de fazer, Eu fiz. porque ficar descobrindo a desgraça futura, É. eu já tento prevenir sem saber se eu tenho propensão ou não. Uhum. Mas é um negócio que surgiu recentemente, entrou com preço altíssimo, agora até que está acessível. Mas cada vez mais aparece mais exame, então tá toda hora aumentando o leque de coisas que você pode fazer. Uhum. Né? E, assim, vai aumentar minha expectativa de vida? Cara, eu quero. Né? Então tem um drive de consumo muito grande. Uhum. Né? Então é um perfil de demanda muito bom para estar. Com o vento de longo prazo é favorável para aumentar volume. Né? A dinâmica competitiva é favorável também para o Fleury, porque ele é grande e o outro grande está pouco agressivo. Ele tende a ir consolidando. E esse negócio ficou barato pra caramba. Assim, de 2021 para cá, a empresa mais ou menos dobrou de tamanho. Acho que dobrou, um pouquinho mais que dobrou a receita e o lucro subiu coisa de 75%. E o preço caiu 15%. Caramba. Então, assim, porra, o preço de lá de trás estava tão errado assim, Aham. né? Assim, o de agora com certeza está barato. Uhum. Mas e não é um negócio que é volátil, que chacoalha e tal. O mal que esse negócio tem é um pouco pressão dos planos de saúde. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu acho que sempre a temática acaba se correlacionando, né? Quando você vê o lado negativo alguém sempre cita os planos de saúde. Qual que é a explicação por trás? Os planos de saúde são uma pressão de fato, contrária à rentabilidade do Fleury, só que é uma pressão que já existe há muito tempo. Não é que agora eles estão ficando agressivos, eles são muito agressivos há muitos anos. Uhum. Então o que a gente vê de histórico financeiro já é o resultado dessa pressão. Tem algum risco de verticalização tal? Em tese até tem, mas o Fleury tem dois elementos positivos. O primeiro é que a marca Fleury mesmo, que é a Premium tal, essa é extremamente protegida. Então, ela tem um grau de reputação com a clientela, que o paciente quer ir no Fleury. O médico fala para ele que ir no Fleury é a melhor coisa que ele pode fazer para o exame mais confiável. Uhum. Então o plano não tem o poder de virar para os consumidores premium dele e falar, cara, você não vai mais no Fleury, você vai no meu aqui verticalizado. Esse risco é maior nos planos de entrada. Uhum. É que o Fleury até está um pouco exposto, que o Fleury tem três negócios principais, quatro, vai. 25% da receita é a marca Fleury, 25% da receita é esse Lab to Lab, que é terceirização de processamento de exames para terceiros. Um pouquinho menos de 10% é o Novos Elos, que hoje é oftalmologia, ortopedia e clínicas de infusão. Foi um negócio que eles expandiram lá para entrar em um pouco de prática médica. A maior parte do mercado não gosta, eu também não gosto muito da estratégia, mas esse negócio está dando dinheiro e eles falaram que não vão crescer mais. Uhum. Então é um pedacinho que eu não acho que tem muita sinergia com o core, mas dá dinheiro e está quieto. E os outros 40% são laboratórios de marca intermediária. Aí tem uma porrada de laboratório. Aqui em São Paulo é o A+, o maior, mas tem vários outros e tem várias marcas regionais que eles foram comprando. Esses de classe intermediária estão um pouco expostos ao movimento do plano. Mas, assim, cara, um raciocínio que a gente sempre faz lá é assim, por que vai acontecer agora? O plano ficou agressivo agora? Não, ele já é agressivo no tempo. Ele vai verticalizar agora? Putz, já tem plano que já verticalizou o laboratório. A gente conversou com gente de plano Quais também. são os principais que verticalizaram, assim? O mais conhecido é o Rapvida. É verdade, né? Rapvida. Bem lembrado. É mais fácil, o plano de entrada é mais fácil verticalizar, e eles já tinham essa tese. Mas a grande bronca dos planos com os prestadores de serviço, e tem inclusive alguns bem conhecidos que fazem isso, é quando o prestador tenta enfiar exame extra, procedimento extra, para cobrar mais o plano. Aí o plano fica puto. Uhum. O Fleury tem uma reputação muito boa com os planos de não fazer isso. Falam que eles são super corretos, cumprem os procedimentos, seguem as boas práticas, não fazem isso. Então ele não é o primeiro alvo do plano de saúde. O Fleury também tem uma puta fama boa com os médicos, tem uma reputação muito forte de qualidade técnica. Então tem toda uma pressão da comunidade médica para que os pacientes vão lá para o Fleury. Com certeza vocês já ouviram assim. Ou vai no Fleury ou vai no A+, porque o exame deles é muito mais confiável. Às vezes você vai em outro, já cheguei em outro e o médico fala, putz, deu uma alteraçãozinha aqui, mas para confirmar, você não pode ir lá fazer de novo, Fleury? Tem muita história assim. Né? Então ele também está blindado por essa reputação que ele tem com os médicos. Então eu entendo sim, é um risco teórico, mas eles não estão na mira. Muita gente vai cair antes do Fleury nessa confusão dos planos. E uma coisa que a gente olhou também é qual que é a prioridade do plano de corte de custo. Se esse laboratório é um principal agressor. Mais ou menos 20% do custo do plano é com o laboratório.
E verticalizar, você vai tirar a margem que o Fleury tem nesses 20%. E você vai tirar só se esse negócio der mais retorno do que o próprio plano. Então, o delta de rentabilidade... Aí eu falei assim, pô, não sei se é tão óbvia a decisão, sabe? De comprar confusão de montar a operação de laboratório por causa desse delta pequenininho. Por incrível que pareça, hoje um dos principais agressores de custo é terapia de autismo. Que é um negócio que eu falei assim, nossa, mas que coisa, né? Mas pensando um pouco mais em detalhe, até faz sentido. Tá tendo diagnóstico de autismo para tudo quanto é lado. Se a criança é um pouco mais mal-humorada, já ganha um diagnóstico de autismo. E o processo de tratamento é terapia longa. Então a criança ganha lá uma sessão, um programa de 40 sessões de terapia de autismo, que o pessoal dos planos fica puto, né? Você fala assim, pô, o cara vai lá, compra um cavalo, que o único critério é o cavalo ser manso, então paga R$1.000 num cavalo manso, aí coloca lá a criança em cima do cavalo, fazer carinho no cavalo, R$200 a sessão. Tem que fazer 40 dessa, vai conta pro plano. E a ANS não tem ajudado muito nessa questão. Então tem problemas mais sérios para o plano de saúde se preocupar antes de ir lá tentar apertar o Fleury. Entendi. Bom, até pra gente não estourar tanto o nosso tempo assim, que é essa beleza do portfólio da Ártica, né? Tem um pouquinho de cigarro aqui, que a gente já falou, né? Aí tem o exame e aí tem roupa pra treino, né? Isso. Equilíbrio, né? É um pouquinho equilíbrio. de droga, um pouquinho de salada. Isso. Corre. Corre, faz exame, faz exame. Fuma, corre, faz tá no meio e nas duas pontas, Mas, realmente. Acabamos de descrever a dinâmica de vida do Olavo. Tô brincando. Mas Track and Field é uma empresa que vocês também adicionaram no portfólio, tá certo que é uma posição menor no relativo, mas tá lá. E é um papel que eu acho legal a gente comentar aqui, porque eu escuto muita coisa boa no bastidor, assim, os gestores comentam. Tem sido bem citado. Bem citado, falando bem da empresa. E é interessante porque a gente falou aqui sobre varejo, né, sobre ficar longe desses setores, mas aparece ali Track and Field no meio, mostrando que, obviamente, o micro é mais importante, então tem uma história micro por trás para explicar. Vamos falar dessa tese, que eu acho que é super interessante a gente trazer. Essa é a sessão para comprovar a regra. De modo geral, não gosto de varejo porque é muito volátil o resultado da empresa, não a prestação. Mas a Track and Field, a gente estudou bastante antes de decidir entrar, faz alguns meses já que a gente entrou. Estamos falando pela primeira vez em público, a gente não tinha falado ainda que tínhamos ela. Mas qual que é o histórico? A empresa tem 30 e poucos anos. Quem fundou esse negócio foram 3 que eram atletas, né, de famílias de empresários. E eles montaram esse negócio com um nível de qualidade muito alto. Era meio que para servir eles também, né? Para servi-los, né? Para o grupo deles lá. E montaram um negócio que assim, tem um nível de qualidade diferente de fato. Eu vou admitir que eu nunca tinha comprado antes de comprar a tese, antes de comprar a ação. Eu comprei roupas da Track and Field no processo de análise. Né? Comprou o seu cigarro eletrônico, não vai comprar o exame de DNA, Não, já fui no Fleury também, a gente faz pesquisa de campo. Claro. E roupa da Track and Field, eu falei assim, pô, esse negócio é meio caro, eu sou mão de vaca pra caramba, nunca tinha comprado. Aí fui comprar pra ver se valia a pena. Cara, as roupas são boas. É difícil voltar atrás, porque as roupas são boas de fato. Então isso tem uma longa tradição de um produto de qualidade muito, muito alta, assim, é diferente de coisas que você compra em preços mais baixos. E ele tem um público cativo grande, assim, que é um público que roupa de exercício dura tempo pra caramba. Então assim, é um pouquinho mais caro, pode até ser, mas cara, você vai gastar R$20 a mais uma camiseta para demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para comprar outra, não é um super gasto relevante. E o nível de conforto que o negócio bom te traz faz sentido. Talvez eu gaste mais dinheiro a partir de agora que fui lá e comprei umas amostras né, em roupa da Track and Field. Então tem uma força de marca muito grande por esse cuidado da Track and Field de só lançar coisas que são muito boas e os caras são consumidores. Eles, aos executivos, os caras são atletas, deve ter VO2 alto pra caramba, eles praticam até hoje, vivem isso, sabe se o negócio é bom ou não, como praticante, não como PowerPoint. Sim. Isso tem um valor ali, de qualquer coisa que você comprar lá, vai ser legal. Associado a isso, essa força de marca que eles têm, a Track and Field eu acho que é o franqueador mais hábil que eu já vi. Franquia é um negócio bom em tese, que você cresce sem capital, mas muito difícil de fazer a gestão. Porque o ponto bom é que você tem lá um dono do negócio tocando a loja,
O ponto ruim é que não necessariamente ele está 100% alinhado com você. Então, franqueadores tipicamente têm problemas do tipo, o cara oculta a receita para não te pagar royalty. Ele foge dos seus padrões de qualidade porque vai ficar mais barato para ele. Então ele foge do seu padrão. E a Track foi montando a rede de franqueados deles com cuidado e com uma preocupação muito grande em ter um alinhamento de incentivos legítimo. Assim, é um negócio montado de um jeito sábio. Uma coisa interessante, que é um conflito clássico com rede de franqueado, é quando apareceu o e-commerce. Falei assim, o e-commerce, o que é vendido lá, fica só para track and field, franqueador, ou divide com o franqueado, que não foi ele que montou o site, não foi ele que captou o público e tal. Geralmente isso dá confusão. O franqueado não gosta do e-commerce porque rouba, canibaliza a demanda dele. A Track falou assim, não, pô, não faz sentido desalinhar. Quando eu faço uma venda online, eu vou atribuir essa venda para a loja mais próxima. E eu vou usar essa loja como um mini centro de distribuição. Então, eu franqueado, vamos contribuir para que o online seja um canal legal de venda, o franqueado gosta também, e eu vou usá-lo para ter um nível de serviço muito alto. E, cara, é impressionante. Se você comprar alguma coisa da Track and Field aqui no Itaim, tem uma loja aqui na Manuel Guedes. Eu comprei, chegou em casa tipo, em 2h30. Caramba. Se eu quiser trocar, eu passo ali na Manuel Guedes e troco e todo mundo me atende super bem. Porque a loja, apesar de eu ter comprado online, foi venda deles. Uhum. Então mataram esse conflito de canal na raiz. Outra coisa legal, eles não cobram tipo, royalties. Eles cobram um pedaço da venda. É tipo um take rate. Só que a venda pro franqueado é feito meio a custo. Então, o franqueado tem o custo de carregar o estoque, e ele que tem o poder de decidir o que ele quer ter em estoque. A Track and Field faz uma recomendação, lá tem um software que fala assim, se eu fosse você, eu comprava tanto, mas o franqueado tem o poder de decidir quanto que ele quer comprar. Aí a Track fala assim, pra gente equilibrar o incentivo do peso de carregar capital de giro, de carregar estoque, a hora que você compra, eu produzo e te mando, e você banca o custo financeiro do estoque. Mas a gente só ganha dinheiro junto. Eu, Track and Field, só vou ganhar dinheiro na hora que você vender esse negócio. Se eu te vender e ficar parado na tua loja, eu te vendi a custo, não ganhei nada. Então os dois têm incentivo de trabalhar para ter um estoque bom, para atender bem o consumidor final, porque para os dois importa a venda da ponta. Tem toda a questão de eventos da Track and Field, a Track and Field que lançou essa prática de corrida de rua. Que são os motivadores originais do modismo que tem agora de corrida de rua para todo lado. Eles promovem eventos assim junto com os franqueados. Tem evento de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Tem até de canoagem. Eu não sei que cidade que tem canoagem como esporte predominante, mas tem. Em Canoas, provavelmente. Então o negócio é muito legal, é muito bem pensado. Uhum. E a gente também estudou bastante a questão demográfica e de tendência de fazer exercício. Porque a gente ficava assim, pô, será que a bolha em Itaim Bibi, que todo mundo faz exercício, será que é uma tendência global? Uhum. É uma tendência global, por incrível que pareça. O número de pessoas que praticam esportes está aumentando. Eu acho que tem tanto um lado quanto um lado de preocupação com saúde, preocupação com longevidade. As pessoas estão tendo menos filhos, isso faz sobrar um pouquinho mais de dinheiro, você investe mais na sua longevidade. Uhum. Né? Então, você vê aqui no Itaim, todo mundo está fazendo exercício. Principalmente você vai ficando mais velho, começa a fazer exercício, começa a ir pra academia e tal. Eu acho que essa tendência não é um modismo de fogo de palha, não é tipo beach tênis, é mais perpétuo. E primeiramente, eu tinha uma visão que o Brasil tinha uma taxa muito alta de gente que faz exercício, mas não tem muito. A gente achou uma pesquisa lá de 2021 que fala que o brasileiro médio ocupa 3 horas por semana com esportes, e que a média global são 6 horas por semana. Então, acho que ainda tem espaço. Acho que a gente é muito forte em academia, mas em esportes no geral, ainda tem espaço. E tem também um pouco de efeito de mudança da economia de setor primário e secundário, rural e fábrica, para setor terciário, que é trabalho de escritório. Quem vai para academia é só quem trabalha no escritório. O sujeito que trabalha na construção civil não precisa de academia. Ele já é mais forte que a gente por causa da função natural dele. Então, se você for para o interior da China, rural, perguntar quem faz academia lá, o cara fala, passo o dia inteiro na lavoura. Ninguém aqui precisa de academia. Na pesquisa vai aparecer zero. Não consome roupas do Track and Field. Mas com o deslocamento do tipo de trabalho para trabalhos de terceiro setor que você fica parado durante o dia, aumenta essa prática de esporte, sei lá, por entretenimento, por saúde, mas a prática de esporte descorrelacionado com o seu trabalho, que aí sim você consome a Track and Field. Perfeito. Então tem um pouco de correlação até com renda nesse negócio de esporte, porque... Entendi. Se a renda subir... É a pessoa que tem dinheiro para ficar investindo em esporte, tem tempo para fazer tá trabalhando no escritório. E não faz algum trabalho que demanda muito fisicamente dela, porque daí você não precisa mais de academia.
Perfeito. E por que, assim, você descrevendo, tá? Se alguém da Track and Field assistir quiser contratar um R1 vendedor, tá aqui, tem um já muito Se bom, quiser né? patrocinar um Porque ele podcast falando, eu também. pensei em... Antes de fazer isso, você patrocina o Stock Pickers que te deu a Propaganda de exposição, né, graça. amigão? Vamos... Pô, libera aí, né, meu? Só sorta. Pelo amor de Deus. Mas o que eu ia comentar aqui, né? Você narrando, primeiro eu fiquei com vontade de comprar as roupas, depois eu fiquei com vontade de virar franqueado, depois acionista e agora eu terminei com a vontade de ser os três. E fazer esporte, né? E com essa vontade de ser os três, eu fiquei me perguntando aqui por que uma posição pequena? É uma questão de valuation? É uma questão de exposição? Não, o valuation não tá ruim, não. E tem um potencial de crescimento interessante, porque ela meio que nada sozinha. Agora estão aparecendo uns copycats, quem está fazendo a mesma estratégia, os concorrentes que eu não vou nomear, mas ainda, se você vai no shopping, você olha para a loja da Track and Field, está lotada. Você olha a loja do concorrente, não está lotada. Eu fico feliz pra caramba. Agora que eu sou acionista lá. A gente montou uma posição pequena porque varejo é um setor perigoso. E querendo ou não, Track and Field é um varejo monomarca. Um varejo monomarca que está se dando bem há 36 anos, mas eu sou medroso pra caramba. Então, assim, vai que acontece alguma coisa que a galera desiste parar de fazer exercício, né? Porque vocês treinam também. A tentação de parar é presente todo momento. 100%. Na meia hora antes de ir pra academia, você fala assim, eu vou sair dessa vida completamente. Então, assim, eu não acho que vai acontecer, senão não estava na tese. Mas eu também não quero ter uma exposição enorme. Eu acho que dentro desse setor, dentro dessa atividade econômica, a empresa é tão boa quanto pode ser. Uhum. Assim, você vai conversar com todo mundo, os competidores falam bem, outros franqueadores de outros setores falam que eles são franqueadores bons pra caramba, todo mundo fala bem. Mas, sei lá, né, é varejo. E aí por isso você ajusta. Assim, O que comparado você não tá vendo, talvez. Exato. Comparado com Fleury, o exame que você vai fazer quando você estiver ferrado e o médico falar que você precisa fazer exame é muito mais garantido do que comprar mais 3 camisetas da Track and Field, se você estiver apertado de grana. E por que você acha que tá barato a Track and Field? Na conta de valuation mesmo. O mercado não precifica muito crescimento. Uhum. Ela vem crescendo bastante. As lojas são super rentáveis. E tem duas coisas que não estão muito na conta hoje. Uma é um processo de reforma das lojas, que isso acontece em todo o varejo, né? Periodicamente você precisa renovar. Eles estão tendo muito sucesso. Assim que ele reforma a loja, ela fica no padrão visual novo, a receita sobe um tanto. Então, a hora que você coloca quantas lojas ainda falta reformar, quanto de receita extra vai trazer, isso está no upside hoje. E hoje eles têm um negócio chamado TF Sports, que é uma plataforma digital para trazer muito mais clientes, primeiro para os eventos Track and Field, depois para converter para a marca. Isso hoje está queimando caixa, está num setor de novos negócios. E o mercado hoje está super curto-prazista, né? Ver um negócio queimando caixa já começa a tacar pedra. Mas assim, eu olho para a TF Sports e os caras parecem bons, tá? A gente conversa com eles, são executivos sofisticados, então não é nenhum maluco esse startupeiro que está lá porque é divertido. Eles dizem que eles estão investindo em TF Sports porque existe indicador quantitativo de que vale a pena, que o custo de aquisição desse cliente é bom, é mais barato que Google e Facebook. Então, eles chegaram até a break-even em algum momento, depois aumentaram de novo o investimento para acelerar a aquisição de base. Então, esse negócio pode dar dinheiro no futuro. De certa forma, é um pouco de despesa de marketing também, porque o custo disso é promoção de evento, subsídio para franqueado que está promovendo evento, propaganda do evento. Sim. Tudo isso vai convertendo, virando cliente, né? E dizem eles que a meta é dar lucro com esse negócio. Se você conseguir ter lucro com o seu programa de marketing, programa de aquisição, né? Fenomenal. E tem uma série de planos mais táticos dentro desse programa do Track and Field Sports, que eu não tenho certeza se vão dar certo, mas é uma opção gratuita hoje. Né? Igual os produtos de nova geração lá, eu não estou pagando nada por isso. Se der certo, ótimo. Se não der certo, vou ficar com o retorno do negócio que já existe, que está crescendo num ritmo legal. O ritmo de crescimento que faz a conta parar de pé nem é tão agressivo assim. O varejo está muito machucado hoje, né? Então, às vezes eu acho que o mercado pega e fala assim, varejo, quanto que varejo cresce? Tanto, então coloca aí. Mas, cara, esse varejo é diferente. Sim. Assim, tem uma força de marca atípica. Né? Então, eu acho que a chance dele continuar crescendo é grande. E hoje eles têm umas 330, 340 lojas. Tem espaço ainda. As estimativas mais otimistas é que pode dobrar de tamanho. Então a gente não está sendo tão otimista, estou projetando com bem menos que isso e já parar de pé. Mas está lá, tem bastante espaço para expandir.
Boa. Tá aí. Uma última pergunta, posso? Manda. Se você tivesse que citar uma empresa do portfólio que você enxerga que tem o maior potencial de alta, tudo bem que pode ter mais risco também, qual que você citaria? Eu vou falar Blau. Blau? Blau. Mas Blau é. O potencial de queda é grande também, é uma tese pequena. Vocês conhecem, né? Eu já falei dela, uma farmacêutica pequena. Que, resumindo a história, o dono, lá o cara tem 80 e poucos por cento das ações, é um empresário muito bem sucedido e foi aumentando a complexidade de suas operações ao longo do tempo. Hoje, o grau de complexidade que ele está é produção de drogas sintéticas, são os remédios normais comprimidos. Ele está desenvolvendo lá dentro biosimilares, que são medicamentos mais difíceis de produzir, que não é uma síntese química, é um processo biológico que sai lá uma molécula, uma proteína, que tem um efeito terapêutico qualquer. Ele está copiando uma droga dessa que vai cair a patente, e a cópia está demorando anos e anos. Ele contratou uma empresa americana que é uma consultoria especializada em desenvolver os processos produtivos desses biosimilares. Como é biológico, você nunca consegue fazer exatamente a mesma coisa. Você faz um processo muito parecido, que vai produzir uma proteína lá muito parecida, que tem um efeito terapêutico. Grande parte desses remédios são remédios hoje oncológicos, para tratamento de câncer. Essa é a nova fronteira da indústria farmacêutica, tá? Hoje a visão geral da farmacêutica global é os remédios químicos antigos não são mais tão fantásticos assim em margem. Os novos é que são assim, os blockbusters de rentabilidade futura. Né? E a Blau está desenvolvendo um negócio desse aqui no Brasil, em parâmetros, assim, com padrões internacionais para exportar esse negócio, para vender aqui e tal. Se esse negócio der certo, eles vão lançar isso em 28, que é quando caem as patentes. Eu não vou lembrar o nome dos remédios, todos têm nomes muito esquisitos. Mas é um remédio de... Tem algumas moléculas, mas um dos principais é para câncer. Pode dar um salto de rentabilidade na empresa em 2027, 2028. Isso é um plano. Tem um outro plano que eles produzem hemoderivados, né? Coisa que vem de coleta de sangue humano, você processa tal, daí sai imunoglobulina e alfa-poetina, que são os principais deles. Isso exige coleta de sangue e um centro de processamento de plasma que encurtando muito a história, é também um negócio de escala. Você precisa ter um grande, difícil de fazer e tal. E uma coisa interessante, esse tipo de medicamento não é qualquer coleta de sangue que você pode vender para qualquer lugar. Tem país que não aceita, por exemplo, coleta de sangue aqui no Brasil, porque acha que nossos padrões sanitários não são bons o suficientes para eles aceitarem matéria-prima de coleta de sangue brasileira. Então a Blau entrou numa operação de coleta de sangue nos Estados Unidos e ela tem a opção de compra de uma empresa de processamento de plasma na Europa. O plano final deles é, se eu tenho a coleta de sangue nos Estados Unidos e essa planta, que chama Protia, lá na Europa, eu posso produzir hemoderivados que eu posso vender para o mundo inteiro, porque eu estou no gold standard desses negócios. Eu vejo esses planos, são todos muito legais. Eu falo, poxa, se o cara conseguir fazer tudo isso que ele está querendo fazer, vai dar uma puta porrada. A tua pergunta é qual pode dar mais porrada. Essa, se der tudo certo, pode dar mais porrada. Por que eu invisto pouquinho? Porque a empresa é meio fechada, assim, eu não tenho muito dado, eu não tenho conhecimento técnico para saber qual é a probabilidade científica do processo dele lá dar certo. Está dependendo de evento também. Está dependendo de evento. Né? Chama MAB, o tipo da droga biológica lá que eles estão fazendo. Eu não tenho nem como acessar a chance do processo de desenvolvimento dele dar certo. Eles dizem que é alto. Mas aí também vai um pouco, se você vai perguntar para a RI, qual que é a chance de dar certo? O comportamento de uma empresa de biotech, né? Uma empresa de biotech. Geralmente a turma gosta de comprar esse negócio em ETF, até para se proteger disso aí. Sim. Que é muito evento, né? Aquele cluster lá de Boston das empresas que ficam pesquisando novas drogas é um pouquinho mais arriscado do que a Blau, porque ela está só copiando uma que já existe. Perfeito. Só está aprendendo a fazer, apesar de ser muito complexo. Ela não está tentando fazer algo novo que não existe. Mas eu, em última instância, não sei qual que é a chance de sucesso dele. Eu acho que é média alta. Mas como eu não sei, se não der certo, vai ser uma queda grande. A mesma coisa lá, se o plano de coletar nos Estados Unidos, processar na Europa e vender para o resto do mundo não der certo, o CAPEX é certeza. Então eu vejo muito CAPEX, um empresário extremamente talentoso, extremamente ambicioso fazendo, mas também ele está numa condição financeira que fala, pô, o cara já é muito rico. Sim. Então, se ele falar assim, vai ficar 5 anos sem gerar caixa, para ele eu sei que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Eu não vou ficar feliz, eu prefiro a geração de caixa. Então é um risco bom, cai muito naquele exemplo do dado que eu falei. Né? Assim, pode dar uma puta porrada, mas esses CAPEX podem dar errado e pode voltar para trás. Então é um perfil de risco que eu gosto, mas
num pedaço pequenininho. Perfeito. Blau. Que vai ter gente comprando de Blau agora aí, velho. Vai Só encher deu o bolso de Blau na Blau. broca. Cara, mais uma aula, Ivan. Obrigado por ter vindo aqui. Você topa prazer. todos os nossos convites. A gente vai te chamar mais vezes, com certeza absoluta. Isso acho Fico que você já sempre sabe, contente. né? H, Pô, uma honra. tamo junto. Semana É que vem isso. tem mais. Aula de stock picking aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.